Olá, queridos alunos do curso Técnica de Confeitaria. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Alimentos e Nutrição. Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar com os temas alimentação saudável, a pirâmide dos alimentos e o guia alimentar para a população brasileira. A alimentação saudável, antes de qualquer coisa, ela é um direito humano básico que deve ser garantido a todas as pessoas. Trata-se de um fator determinante para a qualidade de vida, além de ser fundamental para a prevenção de doenças e o funcionamento pleno do nosso organismo. Mas alimentação saudável, o que seria? Para você, futuro técnico em confeitaria, o que é uma alimentação saudável? Para o Ministério da Saúde, a alimentação saudável é aquela alimentação equilibrada, que tem um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, de acordo com as suas fases no curso de vida. Deve ser acessível física e financeiramente. Tem que ser saborosa, variada, colorida, harmônica e segura quanto aos aspectos sanitários. Esse conceito considera também as práticas alimentares culturalmente referenciadas e valoriza o consumo de alimentos regionais, como aqueles que nós temos na nossa casa ou próximos à nossa casa. Ainda segundo o Ministério da Saúde, uma dieta equilibrada e saudável depende principalmente de 4 fatores principais, que são a adequação, a qualidade, a quantidade e a harmonia. Na adequação, a alimentação deve ser condizente com as diferentes faixas etárias do sujeito, além das suas condições fisiológicas e do estilo de vida de cada um. A qualidade, ela deve ser suficiente na variedade de alimentos que apresentam diferentes nutrientes e satisfaçam a necessidade do corpo. A quantidade deve ser só o suficiente para atender às necessidades do organismo. E quanto à harmonia, trata-se do equilíbrio entre os alimentos em relação à qualidade e à quantidade. Dessa forma, a alimentação saudável ela deve ser capaz de oferecer ao nosso organismo substâncias básicas como carboidrato, proteínas e gorduras, vitaminas e sais minerais. Os tratados nutricionais, eles propõem que os alimentos sejam ingeridos seguindo a lógica de uma pirâmide, que é a pirâmide dos alimentos. E o que é a pirâmide dos alimentos? Ela é basicamente um guia rápido para nos orientar sobre a alimentação saudável. Ela demonstra que a alimentação saudável deve ser variada e equilibrada, como já falamos, e ela é uma apresentação gráfica dos tipos de alimentos e a proporção em que eles devem ser consumidos todos os dias. Os alimentos situados na base, como nós veremos, serão aqueles que devem ser do maior consumo no dia a dia, e assim, no sentido do topo da pirâmide, a gente deve ir reduzindo o consumo da nossa alimentação diária. E como que funciona, então, a pirâmide dos alimentos? Ela é dividida em 4 degraus e 6 grupos de alimentos. Como nós já falamos, na base da pirâmide, essa maior quantidade é onde estão os carboidratos, que estão no grupo dos alimentos energéticos. Os alimentos energéticos, eles são responsáveis por, como o próprio nome diz, por nos dar energia para exercer as nossas funções no dia a dia. Em seguida, os alimentos reguladores. Também, como o próprio nome diz, eles são responsáveis por regular as funções do nosso organismo, como, por exemplo, regular os intestinos, regular a circulação sanguínea e até mesmo a memória. Os alimentos construtores, eles são responsáveis por manter o crescimento celular e dos órgãos na infância e na vida adulta. Eles são responsáveis por manter a nossa musculatura, a nossa pele. E eles devem ser consumidos numa proporção menor que os reguladores. E no topo da pirâmide, aquele que a gente deve consumir a menor proporção possível no dia a dia, estão os alimentos extraenergéticos, que, como o próprio nome diz, ele vai nos fornecer uma energia a mais. Eles são compostos por gorduras e doces e devem ser consumidos a menor proporção no nosso dia a dia. Vamos falar então um pouco de cada grupo. O primeiro grupo dos carboidratos,
Eles são compostos pelos pães, as massas, arroz, batatas, cereais. Esses alimentos são a base da pirâmide. Eles devem ser consumidos numa quantidade média de 6 a 11 porções diariamente. O segundo grupo, que são das verduras e legumes, que são os alimentos reguladores, eles são essenciais, como nós já falamos, para o bom funcionamento do organismo. As folhagens, a ingestão das folhagens no dia a dia pode prevenir a anemia e também a presença de ácido fólico e fósforo. Os legumes coloridos, amarelo, alaranjados e vermelhos, como a cenoura, a abóbora e a beterraba, são antioxidantes. E aí, meninas, nós que gostamos de pensar nesse assunto, os antioxidantes, eles retardam o nosso envelhecimento e previnem também a xeroftalmia, que é a cegueira noturna, e até mesmo alguns tipos de câncer. O consumo ideal, o consumo recomendado desse grupo de alimentos é na média de 3 a 5 porções todos os dias. O grupo 3, é formado pelas frutas, que também são alimentos reguladores, são ricas principalmente em vitaminas, sendo que a mais conhecida é a vitamina C, presente nas frutas ácidas, como a laranja, limão, acerola. Ela é antioxidante e contribui também para a prevenção de algumas doenças, como gripes, resfriados. Outras frutas também têm o poder de desintoxicar o nosso sangue, diminuindo, por exemplo, o nível de colesterol, como é o caso do melão, da uva e do abacaxi. Existe ainda aquelas frutas que atuam como laxante, como a gente já conhece, no caso a manga, o kiwi e o mamão. O consumo recomendado de frutas por dia deve ser de 3 a 5 porções. O grupo 4, que é formado por carnes, ovos e grãos, esses alimentos são ricos em proteínas. As proteínas são essenciais na infância para o crescimento do corpo e também na fase adulta, que ela mantém a estrutura do sistema ósseo, a formação de tecidos do cérebro, dos músculos e de diversos órgãos, inclusive a pele. O consumo recomendado de proteínas é de 2 a 3 porções. O grupo 5, que é formado pelo leite e derivados, como iogurte, coalhadas, queijos, esses alimentos são ricos em minerais e também em proteínas, que, como a gente já disse, auxilia na formação dos tecidos musculares, ósseos e também os tecidos nervosos. O leite é uma importante fonte de cálcio, e novamente dou ênfase às mulheres, porque nós precisamos pensar na juventude ainda, no aporte, no melhor aporte de cálcio que vai nos prevenir contra a osteoporose na fase mais tardia da nossa vida. As mulheres têm, em média, 3 vezes mais chance de ter osteoporose que os homens. Esses alimentos também são ricos em vitamina B12, que é essencial para nos ajudar a manter a memória. Assim, crianças e adultos devem ter laticínios incluídos na sua dieta todos os dias, numa porção de 2 a 3 vezes por dia. O grupo 6, os lipídios e açúcares, que estão no topo da pirâmide, são alimentos ricos em gorduras, concentram a maior quantidade de energia no nosso organismo. Esses alimentos, eles têm a característica de serem armazenados na forma de tecido adiposo. Assim, o consumo mais que o necessário no nosso dia a dia vai nos deixar mais gordinhos. O consumo recomendado é de 1 a 2 porções no máximo por dia. Vamos falar um pouco então sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. O que é o Guia Alimentar? É um documento oficial, feito pelo Ministério da Saúde, que aborda os princípios e recomendações para a alimentação saudável da população brasileira. Serve de apoio às ações de educação alimentar e nutricional para o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, e também em outros setores. Deve ser incorporado nas casas dos brasileiros, nas unidades de saúde, nas escolas e em todo qualquer espaço onde tem atividades de promoção da saúde e de promoção da alimentação saudável. Para que serve o guia?
para promover a saúde e a boa alimentação, combater a desnutrição que ainda é presente em várias regiões do nosso país e prevenir doenças que estão aumentando agora, como diabetes e obesidade. Ele também traz informações sobre como comer e preparar adequadamente a nossa refeição, além de sugestões para enfrentar os obstáculos no cotidiano que a gente tem para manter uma alimentação saudável. Então, gente, o Guia Alimentar, ele foi criado considerando as mudanças rápidas no nosso padrão de alimentação. O que são essas mudanças? Principalmente a substituição que a gente tem feito ao longo das últimas décadas dos alimentos in natura e dos alimentos minimamente processados pelos alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos in natura? Por exemplo, a couve, a alface que a gente tem no nosso quintal ou que encontramos no supermercado. Os alimentos minimamente processados. Os exemplos são o arroz, o feijão, que eles são colhidos e vão sofrer um processamento na indústria, mas voltam ainda integrais para que a gente possa consumi-los. E os alimentos ultraprocessados, eles são aqueles que, em grande parte, sofrem mudanças na indústria alimentícia. Se a gente pensar, por exemplo, na margarina, no sorvete, nós não conseguiríamos ter esses alimentos na nossa cozinha, sem que a gente tivesse que obter um alimento totalmente produzido pela indústria. O Guia Alimentar também traz os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. É muito importante que você leia o Guia Alimentar completo. O link está disponível no seu ambiente virtual. Esses 10 passos são importantes para você manter a sua alimentação adequada no seu dia a dia e pensando na sua formação como futuro técnico em confeitaria, você será um diferencial quando preparar os seus pratos de acordo com o melhor possível da alimentação adequada. Então não deixe de ler o Guia Alimentar completo. Essas são as referências que nós utilizamos para a videoaula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção, tenha uma ótima semana. E lembrando, não deixe de chamar o tutor, de acionar o tutor para te ajudar nas suas dúvidas. Muito obrigada.